Minha amiga e meu amigo, na semana que passou, o presidente Lula, com a sua equipe do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, realizaram uma reunião com a presença de alguns governadores de estado. E ali foi apresentado a tal PEC da segurança, que, por certo, vindo do PT, vindo da esquerda, não vai mudar a situação em nada para melhor. Essa peça, feita pelo ministro Ricardo Lewandowski e a sua equipe, mostrou que não tem, é uma prova viva de que a equipe não tem conhecimento sobre combate à violência e sobre segurança pública. Para começar, não ouviram com antecedência os governadores, os secretários de Estado responsáveis pela segurança pública, não ouviu os comandos das polícias civil, militar e outras forças, não ouviu as entidades de classe, aqueles que vão operar na ponta da representantes daqueles que vão operar na ponta da corda. Ou seja, o que vem do PT não é para ser levado a sério. E o PT é um desastre quando o assunto é segurança pública. Nos estados em que o PT comanda, os índices de violência são assustadores. Senhoras e senhores, eu vou apresentar 4 estados da nossa federação que tem a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Vamos lá. São Paulo, comandado por Tarcísio, a taxa de homicídio, 5,64. Santa Catarina, comandada pelo Serginho Melo, tem a taxa de 6,78. Minas Gerais, comandada por Zema, tem uma taxa de 12,94%. Goiás, comandado por Caiado, tem uma taxa de 14,07%. Esses são os 4 estados que têm a menor taxa, as menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes. O que tem em comum entre esses 4 governadores? Todos eles são de direita. Por isso, esses resultados relativamente bons. Agora vamos os piores resultados. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Os piores estados vão: Piauí, comandado por Rafael, 19,87. Rio Grande do Norte, comandado pela governadora Fátima Bezerra, 24,37. Bahia, comandado pelo Jerônimo Rodrigues, taxa de homicídio por 100 mil habitantes, 32,67%. E Ceará, a maior do Brasil, comandada por Eumano, com a taxa de homicídio por 100 mil habitantes, 32,89%. Esses 4 últimos, que contêm as maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes do Brasil. Você sabe qual a coincidência entre esses 4 últimos? Todos eles são de esquerdas, todos eles são governadores do PT. Se o PT não consegue resolver as suas demandas locais, como vai conseguir resolver as demandas nacionais? Esse projeto tem que ser essa PEC, proposta de emenda à Constituição, a qual visa mudar as regras para dar plenos poderes a Lula, para comandar a política de segurança pública do país, quando isso, de acordo com a Constituição, cabe aos governadores, tem que ser sepultada. Tem que ser sepultada porque não é séria. O que o Lula quer é uma polícia para chamar de sua. O que Lula quer é tirar poderes dos governadores. O que Lula quer é escancarar os caminhos para o crime organizado imperar. Olha só, eu vou soltar um vídeo, curto vídeo,
com uma fala do governador Zema, que vai corroborar o que eu estou falando. Assista. Eu sou da opinião que guerra se vence com ação e não com debate. E hoje, no Brasil, nós temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano. Mata-se muito mais aqui no Brasil do que em muitas guerras. E o que nós temos visto é um governo que tem procurado debater sobre o crime e não combater o crime. Por esse motivo mesmo, eu não fui a Brasília nessa última quinta-feira, porque, inclusive, estive lá no dia 26 de março, junto com os governadores do Sul e do Sudeste, levando propostas concretas que servem para combater a criminalidade. Não tivemos nenhuma resposta depois de 7 meses. E nós temos de começar fazendo o básico. O básico o que é? É colocar atrás das grades aquele que é criminoso. Aqui no Brasil, nós temos criminosos que roubam 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes e continuam soltos. Fazer o básico, na minha opinião, é o primeiro passo. Isso desmotiva a nossa polícia, que prende também 5, 10 vezes e vê o criminoso solto novamente. Isso é uma ducha de água fria no ânimo das polícias. É preciso mudar essa regra, endurecer essa regra. E debate, como eu falei, pouco serve enquanto esse tipo de fato estiver acontecendo. Pois bem, minha amiga e meu amigo, aí está Zema, falando que reuniu com os governadores do Sudeste, foi até o governo para levar algumas propostas, 7 meses se passaram e o governo nem resposta deu. É sério? Tem compromisso com a segurança pública? Não tem. O que precisa fazer é mudar o nosso ordenamento jurídico. E uma das coisas que nós temos que atentar para mudar e adequar a nossa realidade é o Código Penal brasileiro, que é da década de 40. Hoje, o menor infrator é vítima como vítima. O menor infrator é visto como vítima da sociedade, quando na verdade é uma semente do mal. Uma semente do mal. Com 16 anos pode votar para presidente, para governador, para senador, fazer filho, constituir família, mas não pode responder pelos seus atos. É muito comum a gente ver menores sendo apreendidos e sair pela porta da frente das delegacias ou nas audiências de custódia, porque tem essa visão equivocada de que essas sementinhas do mal são apenas vítimas. E não é isso. Eu vou apresentar um vídeo de um delegado fazendo um desabafo de um menor de idade que foi apreendido por diversas vezes. Mas como a legislação é frouxa, o delegado, mais uma vez, por certo, terá que soltar. Assista esse vídeo. Inteligência. Esse menor aqui, Jorge, Sim, ele foi preso domingo agora, dia 1º de outubro, ele foi preso com uma pistola 380. E agora ele está envolvido nessa ocorrência aí de novo, com uma pistola Glock. Ele foi preso domingo e já está solto. Cadê o Poder Judiciário? Cadê o Ministério Público, porra? Cadê o juiz da infância e adolescência? Ele está esperando morrer um inocente? É isso? Esse caso desse menor que a gente usou para ilustrar essa matéria é muito comum acontecer no Brasil. Sem contar que muitas vezes alguns poucos juízes, agindo de forma isolada, a revelia do conjunto de magistrados, tomam algumas decisões um tanto quanto estranhas. A gente tem o desprazer de ver pessoas presas com quase 1 tonelada de drogas, que é liberada na audiência de custódia. Nós temos o desprazer de ver, embora não seja comum, mas existe, juízo que comete a verdadeira inversão de valores. Na hora do julgamento, trata o delinquente como vítima, o policial como algoz, quando na verdade a coisa é o inverso.
A gente já viu história de uma certa juíza preocupada com um delinquente porque ele estava tremendo na audiência devido ao ar. O ar-condicionado está muito gelado, oferecendo a ele cafezinho e agasalhos. Não que tenha que humilhá-lo, mas daí chegar a esse ponto é um tanto quanto estranho. Eu vou rodar um vídeo para você ver o que é uma inversão de valores que pode acontecer nos fóruns do Brasil, embora, repito, não seja a maioria, há casos que acontecem como esse que eu vou te mostrar. Assista. Para forjar uma situação para fazer a entrada no imóvel que o senhor sabia que tinha droga lá dentro. E o senhor não é policial civil, o senhor é policial militar. Se o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa, cabe ao senhor passar à Polícia Civil essas informações, que é a quem cabe o trabalho investigativo. O trabalho do policial militar, o senhor sabe qual é a finalidade do trabalho do policial militar? Sim, Excelência. Qual é? Patrulhamento preventivo e ostensivo. Então o senhor faz concurso para a Polícia Civil. Se o senhor quer ser investigador, faça concurso para a Polícia Civil. Enquanto policial militar, o senhor tem que atuar como policial militar. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Como eu adverti na audiência passada que eu ouvi o senhor. Aí já acabou a paciência. Eu não vou lhe dar voz de prisão em flagrante, porque não é o caso, porque o senhor não sei nem onde é que o senhor está. Mas eu vou mandar comunicar, extrair esse áudio e comunicar isso à Corregedoria da Polícia Militar. E o senhor vai ser responsabilizado por isso. Sim, senhor, Excelência. Se eu quiser trabalhar, mais uma vez, se eu quiser trabalhar como investigador, o senhor estuda, faz concurso para a Polícia Civil. E a partir daí o senhor vira investigador. Tá bom? Sim, senhor. Estou satisfeito. Estou dispensado? Eu queria aproveitar também e mostrar uma matéria feita pela CNN, que trata da descriminalização, aliás, o que separa o ser tráfico e usuário, bem que liberar 40 gramas para o usuário, o que vai acontecer? O trafica vai portar 40 gramas, quando a polícia o abordar, ele vai dizer que é usuário. 40 gramas, minha amiga e meu amigo, dependendo do tamanho do cigarro, dá para fazer 120 cigarros. Imagina, 120 cigarros de erva na mão do trafica. Aí, a gente viu que o próprio partido do governo, o PT, não questionou essa decisão do STF, muito pelo contrário, já defendia antes, e é possível que o STF tomou essa decisão previamente combinado. Assista o absurdo dessa medida e as consequências que vai trazer para os brasileiros, através dessa matéria da CNN. Assista. O Conselho Nacional de Justiça está fazendo um mutirão para revisar e regularizar processos penais de pessoas que estão presas. Entre os casos que vão ser analisados estão as prisões justamente por porte de maconha. A revisão ocorre porque o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de até 40 gramas da droga para uso pessoal. Então, não é que passou a ser legal, não é que passou a ser permitido, mas ocorreu uma diferenciação entre quem é traficante de quem é usuário. Olha, essa revisão deve ocorrer ao longo de todo o mês. A expectativa é que quase 500 mil de processos sejam revistos, ou seja, a decisão abre precedente para quase 500 mil de processos. Outra coisa, eu vou dar exemplo, a gente poderia dar outros estados como exemplo. O estado do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin, em nome do Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Partido Socialista Brasileiro, PSD, resolveu impedir incursões das polícias nas áreas de conflito no Rio de Janeiro, local do tráfico, do crime.
sob a alegação que era para evitar o contágio devido à pandemia, aglomeração. Só que a pandemia acabou e a medida continua. Proporcionou ao crime organizado se reagrupar, se fortalecer, ao ponto de não permitir que a polícia adentre a essas comunidades conflagradas. O deputado estadual pelo PL, Márcio Gualberto, faz uma fala sensacional a respeito do que é o Rio de Janeiro hoje. Assista. Estados, chefes de organizações criminosas de outros estados estão se escondendo no Rio de Janeiro como nunca. E tudo isso que eu estou falando está no relatório do Conselho Nacional de Justiça. O STF formou um grupo de trabalho para aprofundar a DPF. Esses representantes do CNJ vieram para o Rio de Janeiro, depois mandaram perguntas, as áreas de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil responderam. Isso que eu estou falando está lá dentro. Narcomilícia, aumento de barricadas, Rio de Janeiro sendo porto seguro para chefes do crime organizado, drones lançadores de granada. Com isso, estamos percebendo o surgimento do narcoterror. As drogas já não são o principal lucro, nem do tráfico, nem da milícia. Agora, eles vendem tudo, compram tudo, até comida. Comida que vai ser vendida nessas áreas, eles estão cobrando luz. Estão chegando para os empresários e dizendo, para o comércio, você paga quanto de energia? Ah, 1.500. A partir de hoje você vai passar a pagar 500. Aí o empresário fala, meu filho, eu não posso fazer isso por diversos motivos, mas o principal é que esta conta vai ficar no meu CPF. Uma hora ou outra eu vou ter que pagar uma fortuna. E eles falam, mas para que você pague essa fortuna, você tem que estar vivo. Aí sabe o que os empresários estão fazendo? Pagando a conta de energia que já pagavam e pagando mais aquele valor, ou para traficantes ou para milicianos. E para não me estender muito, tinha muitas coisas para citar. Hoje, nesta manhã, nós vimos surgir mais um fato que até então, como disse o deputado Luiz Paulo, nós não tínhamos áreas intransponíveis. A polícia cancelou a operação porque não conseguiu avançar. Foi as relações públicas, uma tenente-coronel, e que não coloca a culpa nela não, ela falou a verdade. Ela disse, a operação será encerrada porque não esperávamos a reação que houve e até onde os policiais conseguiram adentrar, que não foi muito, ainda por cima estão encurralados, não conseguem sair meio metro. Vou repetir, temos agora o complexo de Jacarepaguá. Se continuar nessa toada, teremos o complexo da Barra, o complexo do Recreio, o complexo de Ipanema, o complexo do Leblon, o complexo do Centro, o complexo de Caraí e assim sucessivamente. A Alerj está fazendo a sua parte. Hoje o Estado, diante disso tudo, do poder bélico dos traficantes e milicianos, talvez já não consiga lidar sozinho com essa realidade. Não dá pra polícia prender um criminoso 60 vezes, presidente! Não dá para a polícia prender um traficante com quase 1 tonelada de cocaína, avaliada em 50 milhões, e uma juíza soltar na audiência de custódia. Por quê? Essas autoridades não dizem logo o que pretendem. Por que não dizem que querem transformar o Brasil no narco-estado? O Comando Vermelho, depois da DPF, se consolidou como a facção mais poderosa do Rio e hoje disputa o território nacional com o primeiro comando da capital. Deixa eu falar de novo. Disputa o território nacional. Aonde nós vamos parar? Vai esperar um drone lançar uma granada no TJ, na Alerj, na delegacia, no batalhão? É isso mesmo? Quantas pessoas terão que ser baleadas para essa sem vergonhice acabar? Não dá. É preciso uma união de esforços. Bandido não tem que ter benefício. Cadeia não é motel. Que história é essa de visita íntima? Cadeia na colônia de férias? Que história é essa de saidinha? Que história é essa de progressão de regime? Pegou 40! É 40 em regime fechado. Enquanto o Brasil for o país da impunidade, a bandidagem vai continuar. Até agora, não se viu o governo Lula procurando o Supremo Tribunal Federal para suspender essa medida. Não se viu. Então o que a gente vê através dessa medida, dessa PEC, nada mais é que uma pirotecnia demagógica. Eu queria aproveitar o momento e exibir a fala do comentarista de segurança, bem centrado, um camarada equilibrado. Ele faz um apanhado
da situação do Brasil hoje no tocante à violência. Assista. O especialista em segurança, Rodrigo Pimentel. Na mesma semana em que terroristas do Terceiro Comando, do TCP, mataram 3 passageiros de ônibus na principal avenida do Rio de Janeiro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG que promove a transparência dos dados policiais, uma ONG importante, sugere ao governo do estado que a Polícia Militar e a Polícia Civil matem menos bandidos, na ordem de 66%. Nessa mesma semana, o presidente Lula convoca os governadores para apresentar uma proposta de PEC da segurança pública, uma mudança da Constituição. O presidente Lula, de maneira geral, ele fala sobre uma Polícia Rodoviária Federal com mais missões, e eu tenho muito receio sobre isso, porque o foco da Polícia Rodoviária Federal deve ser a segurança e a proteção das rodovias. Pelas rodovias federais chegam os fuzis que estão nas favelas da Bahia, chegam os fuzis que estão nas favelas do Rio de Janeiro. As armas de traficantes no Rio de Janeiro e na Bahia são fuzis que dão rajada, não são armas de caques. O CAC não pode comprar uma arma que dá rajada. Então é necessário uma Polícia Rodoviária Federal muito atuante para evitar que essas armas cheguem às capitais. Além das drogas também, da cocaína e da maconha. A segunda questão, o presidente Lula fala de normas gerais a serem seguidas pelos estados. E aí tem mais uma questão. Governadores são cobrados pelos eleitores. E os governadores que adotaram uma ação mais enérgica contra o crime, onde a polícia realizou mais abordagens, onde a inteligência funcionou de forma melhor, e a consequência foi a realização de prisões e ações em periferias, em cerco ao Novo Cangaço, essas polícias mataram mais. Porque matar mais é consequência do número de abordagens. A opção pelo enfrentamento é sempre do bandido. E o presidente Lula não disse que seus governadores, Goiás, Roraima, Rondônia, Tocantins, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal e Bahia. Todas essas polícias mataram mais nos últimos anos. E, consequência imediata, redução do número de homicídios no estado, que é o principal indicador da violência. E olha só, até mesmo a Bahia, viu? Onde o governo é do PT, onde durante 8 anos o crime subiu. E no último ano começou a cair, consequência de uma polícia mais enérgica. A polícia da Bahia matou mais. Semana passada eu falei do Amapá como o estado mais violento da federação. No Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, Amapá aparece em números relativos como o estado mais violento. E também aparece como a polícia que mata mais também. Resultado, em 2024, até outubro, o Amapá é o estado da federação que está com a maior queda do número de homicídios. E ninguém fala isso para a população. Polícia mais enérgica, governador mais atuante, governador mais preocupado com o presídio, governador que não deixa entrar celular, governador que restringe visitas íntimas. Resultado imediato: queda do homicídio, redução da violência e preservação da vida do pobre, porque o pobre é o principal vítima da violência na periferia. A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais, tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. Lá tem regra, nós temos que ter ação concreta para tratar disso. Não deixe ser enganado por uma proposta constitucional de segurança pública que não chame os governadores para o debate e que não delegue aos governadores a missão de combater a violência. Porque quem conhece é o governador. Ele manda nas polícias estaduais. Pense nisso. Pois bem, minha amiga e meu amigo, fica difícil acreditar na proposta de um governo que não tem histórico, não tem nenhum histórico de luta pela segurança pública verdadeira e combate ao crime. Muito pelo contrário. A gente vê o presidente, já viu o presidente defendendo que menor furte telefone celular para tomar cervejinha, e isso é ruim porque encoraja, principalmente partido presidente. A gente já teve o desprazer de ver o partido presidente, o PT, defendendo saidinha de presos, soltura, esvaziamento das cadeias, liberação de entorpecentes, tratando o delinquente como vítima e a sociedade como opressora. Não pode ser certo. Não pode ser certo. Esse mesmo partido do qual Lula faz parte, o governo Lula é parte, foi lembrado e foi pego numa conversa de membros de uma facção criminosa, dizendo que com o PT o diálogo era cabuloso.
Então essas coisas não dá para acreditar. Na verdade, é o Lula querendo uma polícia para chamar de sua e ver os governadores de estado nos seus pés. Se você parar para analisar, só quem está apoiando essas medidas são os governadores que, por ideologia, ficam lambendo as botas de Lula. Nada mais. Se ele quisesse dar uma parcela de contribuição com a segurança pública nos estados, e isso é importante, porque é preciso essa integração, ele poderia fazer o seguinte: a cada R$1 que o governo do estado aplicasse no salário dos policiais, o governo federal entraria com 2. Simples assim. Não dá para acreditar. Ver Lula falar em combate à violência e trazer supostas medidas de combate à violência é o mesmo que uma prostituta pregando a castidade.